Simone, né, que vai dar aula. Nós queremos orar por esses pequeninos aqui. Amém. Já tem. Opa, tá vendo a Gigi aí? Vem, Gu. Vem, Gustavinho. Não está muito afim, não. Amém. Vamos orar por eles então? Senhor, nós te agradecemos por essas crianças, por esses pequeninos. Te agradecemos porque eles têm vindo à igreja e eles têm aprendido da tua palavra. Mais uma vez eu te peço, usa a vida da Simone para que ela possa ser usada por ti para falar ao coração desses pequeninos e que o Senhor, Pai, possa, que essa semente seja plantada no coração deles e que eles cresçam sempre firmados somente na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos por essas crianças, em nome de Jesus. Amém. Pode ir lá para a classe, por favor. Pastor Rafael, meu amigo, ele vai trazer uma palavra para nós essa noite. E eu espero que você abra aí o seu coração e que Deus te use, viu, pastor, para falar conosco em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém? Que Deus ministre ao nosso coração a sua palavra, que essa noite, ao você chegar na sua casa, você possa ver que Deus realmente falou com você. Amém? Em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos que a palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor é o que nós precisamos de guia. Ela entra e penetra no nosso coração e mexe com o nosso ser. É por isso que nós estamos aqui. Amém? Deus seja louvado e engrandecido. Agradeço a Deus a oportunidade, pastor Fernando concedeu. E semana passada ele iniciou falando sobre a família e eu gostaria essa noite de continuar falando algo sobre a família, que nós possamos também essa noite receber mais uma ministração do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Versículo de número 3. Vamos ler apenas esse versículo. Gênesis 12, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler novamente? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Que a mesma palavra que o Senhor proferiu a Abraão, Senhor, nós possamos compreender essa noite e utilizá-la como palavras ditas ao nosso coração. Obrigado, Senhor. Aqueça o nosso coração com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Gênesis, pastor Fernando, a semana passada, falou sobre os que ocorreu na criação, né? Falou ali do jardim, falou ali de Adão, de Eva, né? Pastor Fernando comentou que Adão estava tranquilo no paraíso, estava muito tranquilo para ele, e aí ele teve que arrumar uma dor para ele, e aí criou Eva. Não falou nada disso, né, pastor? Nada disso. Nós vemos o projeto de Deus e a vontade de Deus cumprida. Passa a criação, começa a valer. Sabe quando você fala assim, ó, tá valendo a vida? Começou a valer. Sabe quando a gente olha para uma criança e fala assim, esse aí não sabe nada ainda, você vai pegando leve com ele. Ele já começa a dar umas... Você vai ver quando começar a aparecer as contas para você pagar, porque até agora está fácil, mas você vai ver na hora que o negócio começar a valer.
E aí eles vão crescendo e a gente já vai crescendo até com medo, né? Porque quando eu era adolescente, né, todo mundo falava isso. Quando você crescer, você vai ver do que eu estou falando. E realmente os tempos vão passando, ele não para o tempo, chega e aí começa a valer. Começa a valer a nossa vida chega. E quando nós estamos pautados com a palavra de Deus, nós sabemos que ela vai chegar. Pode vir. Deus está conosco, abençoando o seu projeto. Projeto de Deus, a família, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida é um projeto de Deus. Tem propósito de Deus na nossa vida. E aí nós enxergamos e falamos assim, e agora? Como que está a circunstância? E é isso que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Que se é projeto dele, tem a promessa dele, tem ele dentro disso. Vou falar, querido, não é seu, não foi inventado na igreja, a família, não foi inventado por nenhuma religião, foi criado por Deus, instituído por Deus, é sagrado, é pensado, e se é sagrado, é pensado, é de Deus, tem Deus nisso. É a vontade dele. Então eu só não posso tirar ele disso. Eu só não posso deixar Deus não fazer parte disso que eu vivo, do tá valendo, da minha vida, da minha jornada. Então, vem a palavra de Deus, em Gênesis capítulo de número 12, chama Abrão e fala assim, Abrão, nós sabemos a promessa, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Você vai, Abrão. E Deus fala aqui, nesse versículo que nós lemos para Abraão, eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus vem e fala para Abraão, a jornada vai ser longa, se você acreditar em mim, você ouvir a minha voz, você vai, mas onde você for, e onde as pessoas te abençoarem, eles serão abençoados, e onde te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. Eu estou nesse projeto. Eu separei esse versículo aqui em duas partes para a gente entender. A jornada e a promessa. A jornada, e você vai encontrar episódio de felicidade e de tristeza. Vai encontrar dia que você não queria levantar da cama, Abraão. Vai ter dia que você vai ver o céu de bronze. Vai ter época na sua vida em que nada vai dar certo. E vai ter pessoas para se levantarem contra. E dentre as pessoas que se levantarem contra você, vai ter até você mesmo duvidando, não acreditando na minha promessa na sua vida. Mas saiba que sou eu que prometo para você. E a promessa é, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa. Se alguém se levantar, eu estou com você. Se alguma situação aparecer, eu estou com você. Seja na alegria ou na tristeza. E isso não é voto de casamento. Na fome ou na fartura. Na necessidade ou na abundância. Não é uma promessa de um homem para uma mulher, mas é uma promessa de um Deus para aqueles que ouvem e acreditam na sua promessa. Já parou para pensar que Deus poderia ter falado várias coisas para Abraão? Essa parte do te abençoar, abençoarei, amaldiçoar, amaldiçoarei, é legal, né? Porque isso é o que a gente precisa para o momento. Mas qual é a promessa de Deus para Abraão? Abraão, se você me obedecer, eu vou te abençoar, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. A promessa não é você morar num castelo, onde tem porteiro, não é essa a promessa. A promessa é, em ti, pela sua fé, pelo seu comportamento, serão benditas, abençoadas, todas as famílias da terra. A promessa de Deus passa por algo que Ele planejou, pela bênção na casa da família. O nosso Pai na fé, aquele que deu início ao chamado e teve ousadia de acreditar na voz de um Deus que ele não conhecia, que não era o Deus dos seus pais, não era o Deus que eles serviam, não era o Deus que ele acostumou a ouvir, é um Deus desconhecido. A ousadia dele, a fé dele, a crença dele,
nos trouxe até a bênção na minha casa e na sua casa, porque pela fé dele, a nossa família é abençoada. Jornada, promessa, a bênção de Deus na nossa casa. E a jornada, então, de Abrão? Igual a nossa. Pegada. Tem episódio difícil. Abraão foi ali, de acordo com a direção de Deus, para uma terra desconhecida. E assim como semelhante à nossa jornada, teve perdas, ele teve separação, ele teve crise, ele teve renúncia. Em cada período da sua vida, Deus não omitiu nenhuma dessas fases na vida dele. Fala, mas não tem a bênção, não tem a promessa, tem tudo, não podia ser diferente? Esse é o caminho que nós devemos percorrer, com a bênção de Deus na nossa casa. Tem a crise, nós temos que sair, temos que obedecer. Primeira crise que ele enfrentou logo é se apartar do seu pai, da sua mãe, da vida que ele vivia. Ele já começa enfrentando perdas, ele vai deixando para trás. Ele perde a presença do pai, ele perde a presença do irmão, do amigo que ele tinha. Perda, vai deixando, vai deixando. Ele passa por separação na sua jornada. Da Bíblia nós vemos que tinha um tio muito querido e muito amado, que era o seu tio Ló. Ele teve que se apartar do seu tio. Situações que ele viveu, tempos de crise, crise familiar. Ele olhava e falava assim: opa, cadê a promessa de Deus? Que eu seria pai de uma grande nação, que as famílias seriam abençoadas. Lembra da promessa que Deus falou e não vi? Não acontecia. E aí ele e a esposa arrumam Agar, Sara, vão ali tentando arrumar a solução para a promessa de Deus na nossa vida. Eu quero te dizer essa noite, coloca isso como pauta da sua fé. Nós não precisamos ajudar Deus a cumprir a promessa dele na nossa vida. E nós tentamos. Nós damos às vezes a opção A, B, C, D e E para Deus. Você pode fazer isso, mas se eu fizer isso, Ele cumpre a promessa dele na nossa vida. Foi na hora da perda, foi na hora da crise, foi na hora ali em que ele renunciara até mesmo a promessa, recebida a promessa do seu filho Isaque. Jornada. A jornada de Abraão. Ele teve que percorrer. Você tem que percorrer, eu tenho que percorrer. Deus está conosco. E essa noite eu quero te dizer, a mesma palavra que Deus disse para Abraão: aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não porque nós vamos fazer algo contra aquelas pessoas, porque está tudo na mão de Deus. Deus sabe o que vai fazer. Até que nós alcancemos a promessa dentro da nossa casa e vivamos a promessa de Deus que chegou até nós, os nossos dias. Amém? A família é um propósito desenhado por Deus, querido por Deus. A promessa que ele fez a Abraão incluía a sua casa e a minha casa. A promessa que Deus fez a Abraão, há aproximadamente 6.000 anos atrás, estava falando da família Silva, da família Barbosa, da família, a sua família, da minha família. A promessa de Deus tinha você, tinha o seu pai, tinha a sua mãe, tinha o seu filho, o seu sobrinho. A promessa de Deus tinha você. Esse é o evangelho que eu acredito. Um evangelho em que eu não vivo me procurando, mas eu estou incluído. Desde o primeiro desenho da vontade de Deus, da sua promessa, estava a gente lá. Estava você, estava eu. Estava a nossa casa. Estava a nossa jornada. Teríamos as nossas crises, as nossas renúncias, os nossos medos, as nossas inquietações. Mas tem a bênção de Deus. Está assinado com a bênção de Deus. Eu poderia parar aqui e falar: a sua casa, o projeto que você vive,
a jornada em que você está escrito o nome de Deus embaixo. Estou com você, vai. E quando a gente passa por todos esses momentos em que a gente olha e começa a desestruturar, é aí que vem a palavra de Deus para nos fortalecer. É aí que entra a palavra de Deus para nos encorajar. E é aí que entra a palavra de Deus para nos levantar e erguer os nossos olhos para o céu. Porque Deus escreveu e nós vamos ver a sua promessa ser cumprida. Amém? Promessa na vida de Abraão, na sua jornada, até o alcançar da sua promessa. A promessa de Deus, ela foi cumprida e a bênção chegou até aqui hoje. Deus sabia o que estava fazendo. Não teve geração pós geração que impediu a obra de Deus. E não há nada que vai impedir a bênção de Deus na nossa casa. Levantou-se gerações, levantou-se reinos, levantou-se épocas, levantou-se reinados e a bênção chegou na nossa casa. A bênção está lá na nossa casa. Abraão aprendeu a ser obediente na sua jornada. Ele aprendeu que Deus vai cumprir a promessa dele. Depois que ele cumpriu, a gente aprende, né? Que Deus cumpre, faz certinho. Mas quando ele não faz ainda, a gente não sabe o que ele vai fazer. A nossa jornada, a jornada em que nós vivemos, a nossa casa e a nossa família, nós precisamos e vamos aprender muita coisa. Depois que nós aprendemos, nós se tornamos, e Abraão se tornou um amigo de Deus e o nosso pai da fé. Eu não sei se o que você tem aprendido ou como você tem vivido na promessa de Deus, você tem aprendido e o que você tem aprendido, mas você pode ter certeza que uma coisa você vai se tornar: o Filho de Deus e parte da promessa dele na sua vida. Essa é a realidade e essa é a palavra de Deus. Então, quando nós olhamos a bênção sobre a vida de Abraão, nós vemos que o projeto de Deus, a bênção de Deus, ele veio sendo estendida por toda a família. E o diabo, claro, faz a sua parte, o papel dele, tirar nós do foco da promessa de Deus na nossa vida. Ele vem investir, ele vem desfocar, ele vem lançar as situações ou circunstâncias para que mude, ou que nós mudamos o foco da nossa jornada. E a nossa jornada, ela está direcionada por Deus, mas ele tem essa influência do diabo. Ele se levanta. E nós vamos parar? Na promessa? Nós precisamos enfrentar cada situação da nossa vida e cada obstáculo. Por isso, o fortalecimento da família é muito importante. O marido precisa da mulher, do marido. O filho precisa do pai. O pai precisa do filho. É um laço. Nós somos um. Cada um no seu papel. O marido com o seu papel. A mulher com o seu papel. Porque a bênção de Deus, eu vou falar para você e vou falar para mim. A bênção de Deus não é para mim. Não foi esse o original. A fonte não foi. A promessa é para o Rafael. A promessa é para a minha família. Você ouviu ele falar isso lá para Abraão? E será bendito o Rafael na promessa? Não, mas a família do Rafael estava lá. A família do pai para o filho, para a mulher, para a mãe, está lá. A bênção para a família. E eu desejo a bênção para a minha família. Eu desejo o melhor para a minha família. E quando nós vivemos e compartilhamos das bênçãos do Senhor, olha quão privilégio é, irmãos. Poder fazer parte dessa família é sentir na pele o que é a expressão do afeto. Quando eu estou na minha casa, quando eu tenho a minha vida, a minha jornada, querendo a bênção do Senhor na minha casa, eu consigo sentir na minha pele o amor entre eu, a minha esposa, pelo meu filho, e nós podemos trocar o amor. Você ama o seu filho? Pergunta, precisava nem fazer, né? Você ama a sua filha? Você ama o seu pai? Você ama a sua mãe? Precisava fazer essa pergunta? Porque nós sentimos, todos nós amamos alguém. Seja o pai, seja a mãe, seja o filho, seja a filha, nós amamos. E sabe por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro.
Não fui eu que inventei isso. Então eu consigo sentir na pele, a família consegue expressar na pele a vontade e o carinho de Deus, pelo que eu mais consigo expressar, pelo que eu mais dou valor, que é o amor que nos une, que nos aproxima, que faz com que nós sejamos íntimos, que faz com que nós tenhamos a liberdade, que faz com que nós possamos olhar um para os olhos dos outros e falar: ei, pode contar comigo, que você pode contar comigo, que está lá na minha casa. É isso que Deus fala para nós. Tudo isso que você sente, toda essa expressão que você sente, foi porque eu fiz por vocês. Você pode morar na casa mais bonita, na casa mais luxuosa. Tem como viver nessa casa, nesse ambiente tão maravilhoso, sem ter amor por quem você habita ali? Parede deixa de ter valor. Aquele chão bonito não vale nada. Aquela construção toda desenhada não faz sentido, porque o amor é a base de tudo. E Deus amou a Abraão, e Deus amou a minha casa. E o mesmo amor que Deus teve com Abraão e com a sua família é o mesmo amor que tem pela minha e pela sua casa. E a base é o amor. E eu consigo sentir esse amor quando eu olho para minha esposa, quando eu olho para o meu filho. Eu consigo. Mas Deus me ama ainda mais. Ele me ama ainda mais, porque a expressão que eu tenho de amor, que eu sinto na pele, dessa liberdade, dessa aproximação, dessa cumplicidade, Ele fez tudo isso antes mesmo de eu nascer. Ele desenhou isso. E quando Deus expressa isso, que nós nos ligamos a Ele, e nós entendemos o amor dEle, e aí nós vamos tendo a mesma relação com o nosso Deus. A bênção de Deus continua assim na nossa casa, com intimidade, com liberdade, e Deus vai abençoando a sua jornada, os seus dias, os seus medos. Qual de você que chegar na sua casa, aí você vai lembrar, querido, falar assim, se você chegar na sua casa, o seu filho estiver com fome, fala assim: ei pai, estou com fome. Eu já vou lá e já meto um miojo, né? A mãe já é uma coisa mais saudável, né? Mas eu já quero matar a fome, e ela também vai matar a fome, uma coisa mais saudável, outra não. Mas qual pai não vai se incomodar? E foi o que Jesus disse em Mateus capítulo 7. Qual filho que precisando do pai? Qual filho que passando fome? Qual filho que tendo alguma necessidade não estende a mão para o seu filho lhe dar pão? Ou lhe dar o que comer? E ainda ele fala algo mais ainda: se vós que são maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai que está no céu. Imagina o vosso Pai não vos dará. E eu só consigo entender esse amor dele quando eu estou dentro da minha casa, quando eu vejo meu filho pedir comida. Sentir isso. E o amor de Deus, ele inclui todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Vou falar algo para você. A sua vida em família faz você sentir a expressão e os sentimentos que Deus tem por você e por todas as famílias na terra. Porque você ama a sua família, você cuida do seu filho. Deus cuida de todos. Rafael, mas nós somos limitados. Deus é ilimitado. Porque quando eu olho o meu filho sujo, com o cabelo desarrumado, bagunçado, eu vou lá e quero dar um trato, né? Ele já saiu do chuveiro hoje, eu já olhei para ele e falei assim: vem cá que eu vou dar uma arrumada. Ele falou: calma pai, deixa a mãe. A mãe, ela que sabe como fazer o negócio. Eu falei: tá bom, vai lá e faz lá com a mãe. Mas ou a mãe ou o pai ia dar um jeito no menino. Eu não vou fazer isso pelo filho do outro. Entende o que eu quero te dizer? O filho do outro tem o pai, ele tem a mãe. Eu não tenho a liberdade para fazer isso com o filho do outro. Eu não tenho a intimidade para tocar e arrumar. Vem cá, vem cá. Você é meu filho, vem cá. Mas Deus tem a liberdade na minha casa, tem na sua casa. Ele tem. O mesmo amor e o cuidado que eu tenho pelo meu filho, Ele tem por você, Ele tem pelo seu filho. Essa é a promessa de Deus, a bênção na nossa casa.
Entender a bênção e a promessa de Deus faz a gente mudar a nossa fé, faz a gente mudar a expressão de amor que nós sentimos. É entender que Deus é Deus, nós somos filhos, nós temos a promessa, mas nós somos tão abençoados porque a promessa dele chegou até nós. A bênção dele chegou até a nossa casa, a nossa família. E trazendo para a nossa vida espiritual, a igreja é uma família. A igreja é a família que Deus desenhou. A igreja é uma família. Nós, na igreja, compartilhamos as nossas alegrias e dividimos as nossas dores. Quando eu estou alegre, eu quero compartilhar com você. Quando você está alegre, você quer compartilhar comigo. E muitas vezes, quando você recebe uma bênção, você fala assim: pastor, eu posso contar um testemunho? Porque a minha família, aqueles que oram por mim, porque a promessa de Deus está sobre mim, eu quero compartilhar. E eu quero também dividir as minhas dores. Obrigado. E eu quero dividir as minhas dores. Nós somos uma família que passa a ser chamada em nome de Jesus. Jesus, quando ele estava em uma passagem da Bíblia, que Jesus está pregando a palavra, ali com seus discípulos, chegaram alguns e falaram assim: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão do lado de fora, tem muita gente aqui, e aí, tem como eles... O que Jesus falou naquele momento, querido? Ele estende as mãos e fala assim: ei, quem é a minha mãe? E quem é o meu irmão, senão esses que estão aqui comigo ouvindo a minha palavra? Se você está ouvindo a palavra de Deus, você faz parte da família de Deus. Eu não sei se você se sente parte da família dele, mas ele te convida a fazer parte da família dele. Rafael, Jesus foi duro, porque a gente sempre olha das partes mais difíceis, né? Jesus não foi duro, ele foi inclusivo. Ele não estava falando: ei, desconheço essa mulher aí, desconheço esse irmão. Não, estou falando, eles são meus irmãos sim, mas todos esses que estão aqui também são da minha família, merecem a minha bênção, merecem a minha atenção, merecem os meus ouvidos. Eu não vou fazer diferença de ninguém, eu não vou mudar ninguém. Você que está aqui faz parte da minha família, você é uma família, você é a família que Deus quer, você faz parte da família de Deus. E nós somos privilegiados de fazer parte da família de Deus. É o maior privilégio que nós temos, porque a primeira bênção que Deus teve e revelou a Abraão, nós fazemos parte dessa família. Por isso Deus nos chama de filho, por isso que Deus te chama de filha, e por isso que você e eu somos herdeiros das promessas dele. Nós somos herdeiros do reino celestial, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque você faz parte da família dele. Ele te inclui, ele te chama, ele fala: você é meu conhecido, eu te amo e eu vou te ajudar. Você faz parte, você está comigo, você faz parte da promessa e você está comigo. A nossa vida, da nossa casa e a nossa vida espiritual, a nossa família, nós devemos zelar. Por isso nós precisamos cuidar uns dos outros, irmãos. Isso é papel nosso, tá? Sem aprofundar na palavra, mas na prática eu preciso da sua atenção. Preciso. Se você precisa da minha, eu quero te dar atenção. Se você quiser dividir a sua alegria comigo, eu quero dividir com você. Eu quero me alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu sou parte da sua família. A igreja é parte da minha família. A igreja me acolheu como família e Deus me acolheu sendo filho dele. Em nenhum lugar você é tão bem recebido quanto no reino espiritual. Você não é bem recebido assim na prefeitura, você não é bem recebido assim no banco, você não é bem recebido assim em lugar nenhum, em instituição nenhuma. Você não é bem recebido assim na minha empresa. Você chegar lá na porta da minha empresa e tentar entrar lá na minha empresa, você não entra, porque você não é funcionário, você não é dos nossos. Aqui dá, ó. Cadê o crachá? Não tem. Sai fora. Não entra, meu amigo. Você não entra em qualquer instituição. Você não vai entrando lá e quem é você? Olha, eu não faço parte, mas eu posso entrar. Não, aqui não. Aqui só os que são escolhidos, só os que foram selecionados, só os que foram contados, só os que nós queremos que entram aqui. Mas o reino de Deus está assim, ó. Está assim, irmão, para mim. Está assim para você. Está assim para a minha família. E está assim para a sua família.
Deus nos chama para fazer parte da família dele. Amém. Essa é a bênção de Deus. E por isso que eu entendo quando Josué, depois de passar a sua jornada, depois de ver o agir de Deus, Josué capítulo 24, versículo de número 15, quando ele traz as suas últimas palavras em despedida ao povo. E ele disse assim, olha, escolham hoje quem vocês querem servir. Se os deuses que foram dos seus antepassados, os deuses que vocês serviram no deserto, os deuses do Efrate, da cidade que vocês passaram, os deuses que vocês viram, escolham hoje quem vocês querem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa já decidimos quem nós queremos servir ao Senhor, porque o Senhor que tem nos ajudado na nossa jornada, foi o Senhor que nos tirou do Egito, foi o Senhor que abriu o mar vermelho, foi o Senhor que mandou o maná do céu, foi o Senhor que tornou as águas doces quando as águas estavam amargas, foi o Senhor que nos ajudou contra os inimigos, foi o Senhor que nos ajudou. Então eu e a minha casa, a nossa família, vai servir ao Senhor. Essa decisão faz toda a diferença, que é expressar aquilo que nós mais queremos sentir de Deus, que é, Deus, eu estou de acordo com o Senhor, com a sua decisão, com o jeito que você faz. Eu e a minha casa, eu, a Natália e o Theo, escolhemos servir ao Senhor. Escolha servir ao Senhor, para ser abençoado também. Escolha servir ao Senhor para ter a bênção dele. Na sexta-feira eu preguei lá na igreja, sobre a arca na casa de Obed-edom. Diz a palavra de Deus que a arca ficou na casa de Obed-edom, a arca que representava a presença do Senhor, ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E Obed-edom e toda a sua família foi abençoada com a presença do Senhor. Se a presença de Deus está na nossa casa, se nós acreditamos e somos obedientes à presença de Deus, se a nossa família agradece a Deus pela presença dEle, pelo alimento, nós somos abençoados por Deus. Essa é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor, ela me inclui, ela inclui você e ela inclui os nossos pais. Em nome de Jesus, eu quis dizer e vim ministrar com você essa noite. Eu acredito, e a coisa que eu mais desejo para mim e para minha família é a salvação da nossa casa. É a salvação da nossa casa. E eu quero que você saia daqui com a certeza e com a fé que Deus vai salvar você e a sua casa. Assim como veio aquela palavra, aquele carcereiro de Atos, do capítulo de número 16, que eles estavam ali. E o carcereiro, cumprindo o seu papel, foi trabalhar aquele dia. Aquele dia, o que ele foi fazer? Trabalhar mais um dia. Foi exercer mais um dia da sua função, mas como prisioneiro. Tinha um homem ali que já tinha e estava caminhando na sua jornada com o Deus da promessa. A casa do carcereiro e a família do carcereiro ainda não tinha recebido a bênção. E Paulo já estava sentindo, já estava movimentando as expressões do Senhor, a fé no Senhor, e Deus já alcançara ele. E aquele dia, um dia comum, um dia que ele saiu para trabalhar, Paulo e Silas na prisão, eles louvavam e agradeciam a Deus pelo momento que eles estavam tendo. Não precisava ser um momento de alegria, de tristeza, agradecer a Deus, louvar a Deus. E as prisões foram abertas naquele dia, as cadeias, as portas se abriram, as algemas caíram dos seus braços e dos seus pés. E o carcereiro olhou aquilo e falou assim: agora eu vou morrer. Por quê? Porque quando eles viram que eles vão ser livres, os prisioneiros, eles vão me matar, eu vou ser condenado à morte. Ele foi trabalhar aquele dia. E Paulo, antes de meter o pé e fugir, ele falou assim para o carcereiro: ei, nós não vamos embora não. Não vamos embora, porque a promessa de Deus está na minha casa, e a promessa de Deus vai chegar na tua casa também. E ele vira para o carcereiro em Atos, capítulo 16, versículo de número 31, e diz assim: olha, crê no Senhor Jesus, e será salvo, tu e a tua casa. E a mesma salvação que eu desejo para a minha casa, eu desejo para a sua casa. E eu quero te dizer essa noite, não sei se você saiu para trabalhar, como está a sua vida, se está normal, não está normal, mas crê no Senhor Jesus, que você e a sua casa serão salvos.
A bênção da salvação vai chegar na sua casa. Vai chegar para o seu pai, vai chegar para o seu filho, vai chegar para sua filha, para sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa. A bênção do Senhor e a salvação dele vai chegar até as nossas casas, as nossas famílias. Amém, queridos? Que essa bênção e essa promessa alcance a nossa casa e a nossa família. Amém? Pastor, nós temos mais um louvor? Pode vir lá, Elton, para você já subindo aqui. E eu gostaria de finalizar com você o seguinte. Uma passagem aqui do livro de Gênesis, capítulo de número 7, que diz assim, olha, os irmãos podem vir chegando aí já. Diz assim, ó, ainda falando da nossa casa e da nossa família, irmão. Lembra que eu falei aqui do Abraão, que ele passou pela sua jornada, e a promessa dele não era jornada, era estar com ele na jornada, mas a promessa seria as famílias serem abençoadas. E também no livro de Gênesis, no capítulo de número 7, Deus fala assim a Noé, Noé, entra na arca, tu e a tua casa, porque eu reconheço que você tem sido justo diante de mim e no meio dessa geração. Olha aqui que Deus falou para Noé, Noé, você e a sua casa, você e a sua família, podem entrar na arca, porque você tem sido justo e não tem omitido diante dos homens e tem dado bom testemunho. Noé deu um bom testemunho e a sua família foi abençoada. Rafael, se eu der um bom testemunho, minha família vai ser salva? Não, mas um bom testemunho, uma vida temente a Deus, ela impacta os de dentro de casa e os de fora de casa. Tinha uma frase que o pastor Fabiano sempre falava. Ele falava assim, ó, meu primeiro culto eu faço lá na minha casa. Meu testemunho não é dentro da igreja, é lá na minha casa, na rua José Escarcela. E ele falava o nome da rua dele, eu não consegui esquecer, porque eu vi isso umas 10 vezes dele. Começa lá o meu testemunho, para os meus. Se eu negar os meus, e eu não der o exemplo para os meus, eu nunca vou ter troca com eles. Eu não vou ter. E pelo testemunho de Noé, Noé e a sua casa, e a sua família entraram na arca do Senhor. Eu quero falar hoje para você que nos ouve, para você que está aqui. Entra na arca, porque a arca está de porta aberta para você e para sua casa. Entra na arca. Por quê? Porque se você estiver na arca, você está protegido das ciladas e das investidas do diabo. Porque do lado de fora tem morte, do lado de fora tem decisões contrárias à minha. Mas se vocês entrarem, não vai ter facilidade. Eles não tiveram facilidade dentro da arca, mas eles estavam sob o comando do Papai do céu. Entendeu o que eu quero te dizer, querido? Entra você e a sua família, assim como Josué decidiu. Eu e a minha casa vamos deixar o Senhor no comando. É simples assim. Senhor, o Senhor que tem a bênção para a minha casa, eu vou deixar o Senhor tomar a direção dessa arca. E nós vamos ficar aqui, se a gente vai ficar 1 mês, se a gente vai ficar 2 meses, eu não sei. E o que aconteceu com a arca? Eles foram salvos. Não porque Noé estava com o curso em dia, com a raiz lá, que ele sabia dirigir a arca, ele não sabia. Ele não tinha condição. Mas ele só entrou para dentro da arca. E Deus fez o resto. Só entra para a vida espiritual. Entra e vem navegar com Deus. Deixa Deus tomar a direção da sua vida. Deixa Deus ser o centro da sua casa, da sua família, dos seus dias. Deixa Ele te ajudar na sua jornada. Entra na arca, você e a sua família, e você vai receber a promessa do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Irmão, não se preocupa se a sua família, se a sua casa está na contramão do mundo. Não se preocupa. Ah, se a gente viver as promessas do Senhor, o que eles vão pensar? Não pensa, faz que nem Noé fez. Só se preocupe se você e a sua família não estiver indo em direção de Deus. Se preocupe com isso. Se preocupe com a sua fé. Se preocupe com os seus dias. Do resto o Senhor vai nos guardando. E que a bênção do Senhor, a mesma bênção que foi sobre Abraão, a mesma bênção que foi na vida daquele carcereiro com a salvação, a mesma bênção do Senhor, que foi aquele Deus que tomou a decisão de Josué,
seja na sua casa e na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Eu quero declarar e profetizar sobre você e a sua família. A sua família você não escolheu, você não... Era essa que eu queria entrar, mas Deus está falando: ei, você é a minha família, a sua família faz parte dos meus planos, eu não vou deixar de fora, eu estou com você e vou abençoar você. É isso que Deus está nos trazendo para perto. Nós somos os privilegiados de poder ser chamados filhos de Deus, as filhas de Deus, os herdeiros de Deus. Aqui você é bem-vindo. No meu reino você é bem-vindo. Você é dos meus, você é meu próximo. E eu não sei a sua necessidade. Se é pão, Ele dá. Se é uma porta para se abrir, Ele abre. Se é algo que está te incomodando, o Papai do céu vai fazer por você e pela sua família. Apresenta a sua casa, a sua família no altar do Senhor. Que nós possamos alcançar de Deus a bênção dEle na nossa casa. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. E se a tempestade, e se a tempestade me alcançar, Tu és, Senhor, Tu és. Tu és meu abrigo. Se o mar Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona, me traz à tona pra respirar. Ei! E me faz andar sobre as águas. Fala assim: Tu és, Tu és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, Senhor. És o meu dono, minha paixão, A minha canção a minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Ei! Amém, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és Ele é o nosso guia. quem me guia. Confia nele, confia nele, confia. Se a tempestade Confia. me alcançar, Tu Ei, aleluia, confia. és meu abrigo. Acredite. Ó, Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar. e me faz andar. Sobre as águas. Aleluia. Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha Traga a Tua salvação sobre a nossa casa, Senhor. Derrama a Tua salvação sobre os nossos. Alcança, Senhor, alcança, meu Pai, a nossa casa. Nós abrimos a porta da nossa casa, Senhor. A nossa família, Senhor, a nossa casa, Senhor. E o meu louvor. Oh, aleluia. Aleluia. Declara Ele. Fala bem forte, aleluia. Louva ao Senhor. Louva ao Deus que te chamou. Louva ao Deus que é o Pai da nossa família. Louva Ele. Ei! Aleluia seja dado a Ti, Senhor.
andar sobre as águas. Você, na sua jornada, você, a sua casa, a sua família, acredite, acredite. É Ele que é o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Aleluia, amém. Glória a Deus. Vamos aos nossos pedidos de oração. O irmão Augusto está pedindo oração pela família. A Rosa está pedindo oração por ela. Em nome de Jesus, que Deus venha visitá-la, venha tocar na sua vida. A Silvana está pedindo oração pela vida do Nani. Em nome de Jesus, Deus visite lá o Nani, restaura a vida dele. Toda dor sai em nome de Jesus. A Maria faz pedido de oração também, precisando de Deus, para que Deus toque na sua vida, tirando o cansaço. Está pedindo oração pela vida do seu esposo. O Dimas pedindo oração pela vida da mãe, da dona Mercedes, da dona Aparecida, da Luciana, da Lucinha, Edivaldo, do Gabriel. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a esses pedidos de oração. Esses são os nossos pedidos de oração. Mas o meu pedido de oração essa noite em especial é pela sua casa, pela sua família. E em nome de Jesus, se o diabo estava lançando seta, vai ter que ser impedido, porque a promessa e o chamado não foi ele que fez. Ele só vai assistir de fora, porque a promessa e a mão de Deus está estendida sobre a sua casa. É de Deus a sua família. A sua casa é do Senhor. Em nome do Senhor, eu quero declarar e profetizar sobre você e sobre a sua família a cura, restauração, aproximação. Que toda divisão caia por terra, todo dado do inimigo que foi lançado sobre você e sobre a sua família caia por terra, porque eu declaro que você e a sua família são do Senhor, são abençoados do Senhor e serão salvos pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe esses pedidos de oração, abençoe a esses que lançaram, pelos que se encontram fracos, pelos que se encontram debilitados. E em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos e profetizamos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre aqueles que estão aqui essa noite, sobre aqueles que estão na sua casa, onde eles estiverem, que o Senhor visita, em nome de Jesus. Cobre com teu sangue, Senhor, cobre com teu sangue, que todo mal passe por cima, que a nossa família, meu Pai, marque com o sangue nos umbrais, o sangue que foi derramado na cruz. Aqui é do Senhor, aqui tem a promessa do Senhor, aqui tem salvação provida pelo Senhor. Eu e a minha casa, nós servimos, nós louvamos e nós exaltamos ao Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cima, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as bênçãos de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo, e eu quero adicionar aqui, e a bênção que Deus profetizou, a promessa que Deus profetizou na vida de Abraão, seja sobre a sua casa, que a sua casa e a sua família seria bendita desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Uma forte salva de palmas.